25 milhões entrando nos cofres do Palmeiras por um jogador. Nós vamos também debater sobre um outro jogador que não vai continuar na Sociedade Esportiva Palmeiras. E também Richard Rios, que é mais um doce, que possivelmente depois do Super Mundial vai dar adeus ao Verdão, segundo a reportagem do Marcelo Uliana. Temos o Mike também que podemos comentar, e eu gostaria muito da sua opinião. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Por gentileza, eu peço aquele protocolar de sempre. Aliás, é o periquito louco aqui que pede o seu like, que é muito importante. Se você puder hypar nosso vídeo, vai ser também de suma importância para chegar para outros palmeirenses. Não precisa pagar nada. Tem as opções de pagar, porém, o hypar gratuito para nós já é o suficiente. Óbvio, se vocês quiserem investir no canal, vamos ficar muito felizes, até porque a gente faz trabalhos filantrópicos aí. Estou atrás de uma cadeira de rodas. Quem puder doar ou até mesmo investir dando superchat, os superchats, e também quando vocês ajudam no canal de alguma forma, eu uso para poder fazer esses tipos de doações ou compras, enfim. Mas vamos aos fatos, vamos bater um papo sobre isso daqui. Só vou pedir encarecidamente o like, que é muito importante, porque o like vai caindo, aí o YouTube não entrega o nosso conteúdo, infelizmente. Então vamos começar sobre esse assunto aqui, ó. Palmeiras pode receber 25 milhões se Internacional vender o Wesley para o América do México. O América do México está interessado no Wesley e, segundo o pessoal lá do Sul, a possibilidade é muito forte do Wesley ser transferido para o América do México, né? O próprio empresário parece que do Wesley já aceitou a proposta e está tudo muito bem encaminhado. O problema é que o Internacional, ele queria diminuir a porcentagem, não são bobo nem nada, né? Verdão ainda tem 50% dos direitos econômicos do atacante. Palmeiras pode receber uma bolada. Palmeiras segue nos planejamentos aí para o Super Mundial. Vale lembrar que vamos fazer uma live hoje falando sobre os planejamentos do Palmeiras para o Super Mundial e inclusive vamos falar algumas retrospectivas ou expectativas entre Palmeiras e Porto. Nós vamos comentar sobre isso e eu gostaria da participação de vocês. Vai ser 1h da tarde a live. Então vamos ao assunto aqui, ó. Verdão pode receber muita grana em venda. Isso porque, de acordo com as informações do Globo Esporte, o América do México prepara uma proposta milionária pelo Internacional para a compra do Wesley. E para isso acontecer, o Palmeiras vai faturar aí, as informações é que é 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais, de acordo com a cotação atual, com mais 1 milhão de dólares, 5,6 milhões de reais em bônus. Acontece que o Verdão tem 50% de tudo isso. Em caso de negociação fechada, cerca de 25,3 milhões de reais viriam para os cofres do Palmeiras. Porém, tudo dependerá do fato do Internacional aceitar a proposta vinda do México. Nada mais justo. O jogador é nosso e a gente tem que receber pelo jogador. Simples assim. Os caras são folgados, né, cara? O Internacional queria diminuir essa porcentagem para eles terem um lucro maior. De verdade, não faz sentido nenhum para mim tudo isso. Mas falando um pouquinho de um outro jogador que aí está sendo ventilado aí no Santos, no São Paulo, entre outros clubes aí, no próprio Cruzeiro também já foi, é o Mike, né? Que para mim é uma preocupação enorme, não termos laterais direito, né? Temos apenas o Giai agora e o Gilberto, que precisa de uma rodagem maior, uma minutagem maior para poder dizer que ele vai ser o banco de reserva à altura do Palmeiras. Acho que o Palmeiras é muito grande para ter um menino da base e jogar a responsabilidade toda nele, caso o Giai seja convocado pela sua seleção ou até mesmo se lesione, quem sabe. Tomara que isso não aconteça. Mas deixar apenas o Giai e o Gilberto, para mim, é uma loucura tremenda. Até porque nem sabemos, né? Vai que um clube vem, paga a bala pelo Giai e leva o Giai embora. Aí, ó, aí sim nós estamos lascados. Sem lateral, porque o Mike indo embora, Marcos Rocha não renova mais, não temos o Giai, caso isso aconteça, podemos trabalhar com a possibilidade do si. Óbvio, futebol é assim, cara, se pagar o cara vai. Então eu não acho legal o planejamento do Palmeiras nas laterais, né? Do lado de esquerdo nós temos apenas o Vanderlan e do lado direito apenas o Giai agora, porque o Mike provavelmente tá até com a cabeça mais fora do Palmeiras do que dentro. E o Abel Ferreira tentou arrumar um jeito dele permanecer, jogando ele como ponta, enfim. Não deu certo pelo visto e ele vai ser negociado. E outro jogador que não vai ficar provavelmente no Palmeiras é a cria da base Pedro Lima, que desembarcou aqui no Brasil e já deu declarações que pode jogar até num clube aqui no nosso país. O meio-campista
estava emprestado por um time croata e finalizou o seu desembarque no Brasil para conversar o seu futuro, para definir seu futuro. Aí veja só, nós temos o Mike provavelmente saindo, tem Grêmio, tem outros clubes aí, Santos, São Paulo, querendo jogador. Nós temos o Richard Rios, que nós vamos falar já já sobre ele. Nós temos grandes jogadores indo embora e a gente não está vendo uma perspectiva de compra aí de nenhum jogador para suprir as necessidades. Pedro Lima provavelmente não fica, mas aí no caso é um jogador que estava emprestado e não fazia parte dos planos, mas jogadores indo embora e nada se fala de contratações. Eu acho que está passando do tempo aí, principalmente, como a gente fala, nas laterais, né? Por um outro assunto é a Leila Pereira, que tenta segurar Richard Rios no Palmeiras, mas o volante não abre mão de atuar na Europa em caso de proposta. O presidente do Palmeiras tenta convencer o volante que está disposto a deixar o Verdão após o Super Mundial. Já falamos muito sobre isso, cara, de verdade. Não acho que temos que permanecer com um jogador que não quer ficar no Palmeiras. Eu acho que se o jogador quer ir embora, tem que deixá-lo ir embora, porque vai ser melhor para o jogador e vai ser melhor para o clube, para a comissão técnica, para todo mundo. Porque o jogador insatisfeito no local, por mais que fique depois de tanta insistência, fica difícil para o jogador. A cabeça do jogador não permanece aqui. Já tivemos grandes exemplos, não só no Palmeiras, em outros clubes também. Eu acho que é dar murro em ponta de faca essa parada de querer permanecer com o jogador. Aí tá falando aqui, ó, o Super Mundial de Clubes pode ser uma janela pro Richard Rios. E provavelmente, se ele jogar bem, jogar o futebol que ele joga aqui, outros clubes vão olhar para ele, além dos que já estão olhando. Então, a probabilidade de venda desse jogador, se vier proposta, que eu acho que vai vir, é alta. Se vier, não tente ficar com o jogador, tente mandá-lo embora. Eu trouxe aqui em primeira mão que a Leila Pereira antes, né? Agora a gente viu essa reportagem, mas antes eu já havia dito que a Leila Pereira tá querendo que esse jogador permaneça. Assim como o Lombo, entre outros. Eu acho que esse lance de ficar segurando e insistindo com o jogador não é legal, cara. Comprado em 2023 pelo Verdão, junto com o Guarani de Campinas, por 7 milhões, o colombiano pode sair por 190 milhões de reais para o Porto de Portugal. Lembrando que ele foi comprado por 7 milhões de reais e está sendo vendido por 190 milhões de reais. Olha como supervalorizou esse jogador, cara. É incrível, né? Como o Palmeiras foi uma vitrine para esse jogador e ele tem que ser eternamente grato pela Sociedade Esportiva Palmeiras por essa vitrine enorme. Richard Rios pode deixar o Palmeiras após o Super Mundial. Não acredito que ele vá para o Porto, não acredito. Eu acho que vai existir outros clubes aí que vão estar querendo investir nesse jogador. Mas, mesmo se for para o Porto e ele estiver a fim de ir, que vá e seja feliz. E permanecendo o vídeo, Richard Rios sairá do Palmeiras após o Mundial em caso de proposta. Só para finalizar a matéria aqui. Sabendo que Richard Rios estava sendo bastante cogitado no mercado e para não perder o volante por preço menor que já comprou, a Leila Pereira, esperta como nunca, optou por renovar o seu contrato até final de 2028, dezembro de 2028. Caso o Richard Rios seja vendido, o Palmeiras deverá repor o volante, já que Abel Ferreira precisa de um jogador ali naquela posição, né? Tenha pelo menos 2 volantes por setor. A ideia do Abel Ferreira é ter pelo menos 2 volantes por setor. E é isso, gente. Como eu falei, se vier a proposta, eu acho que nada melhor que vender esse jogador. Até porque permanecer com o jogador, para mim, é uma loucura. Até pelos valores, né? Olha só, o cara comprou por 7 milhões, está sendo vendido por 190 milhões. Pô, é isso. 1h da tarde estamos aqui novamente para podermos bater um papo sobre Palmeiras. Conto com a sua participação e não se esqueça do like, que é muito importante. Valeu! O Palmeiras montou um mega esquema, viu, Fred? Para conseguir contar com todos os jogadores lá nos Estados Unidos. A gente já tá até aqui com um mapa, ó. Tem os 3 uruguaios que vão sair do Uruguai direto para os Estados Unidos. O Estevão e o Gomes saem do Brasil e o Richard Rios vai estar com a seleção colombiana na Argentina. Voa no jatinho da Presidente Leila. Não é o avião, não confundir com o avião, hein? Isso porque o Palmeiras embarca ela tem essa opção, né? Tem o jatinho e tem o avião. E é importante sempre você diversificar, né? Tem o rodízio, né? Tem toda aquela coisa, né? O Palmeiras, então, tem ainda outros 2 garotos que estão no Egito disputando amistosos com a seleção sub-20. Eles também vão direto para os Estados Unidos. A delegação palmeirense embarca na segunda-feira, dia 9.